Muito bem, pessoal. Estamos agora gravando, né? Então, mais uma vez, muito boa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês. E nessa tutoria, né, especificamente sobre este módulo, né, módulo 5 do curso 2. No módulo 5, então, ele é focado, né, a ênfase é obras e serviços de engenharia, né? E o curso 5, né, do grande pacote aí do curso, né, da capacitação sobre licitações e contratos, o curso 2, né, vai elaboração, vai cuidar da questão do tema de referência e projeto básico. Então, assim, pegando dando um zoom, né, tema de referência e projeto básico, a gente passa aí pelo esse curso 2 e arremata, né, chega aí ao fim com ênfase, então, a questão de obras e serviços de engenharia. Perfeito? Por ser tutoria, eu não vou esgotar o tempo todo com um monólogo, né? Eu pretendo, assim, que trazer, né, reforçar os conceitos, talvez, assim, de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples, talvez reforçando os pontos de atenção que, porventura, em vídeos, né? Vídeos são curtos, as videoaulas, o conteúdo, muitas vezes, ele é base, mas ele não consegue suprir toda aquela a necessidade, né, de aprofundamento, então o espaço da tutoria é para esclarecimentos, retirada de dúvidas, compartilhamento de experiências, de informações, o que é muito rico, né, e essas tutorias que estão ocorrendo, né, no âmbito desse curso, junto à FEMIG, tem trazido, né, essas contribuições muito ricas, então é um espaço aí que a gente tem que ele é muito rico para a gente aproveitar, né, então eventualmente eu vou deixar espaço para a gente ter essa coisa mais dinâmica, né, para funcionar melhor aí, isso é algo diferente do que foram lá as videoaulas, diferente do que é a questão de um conteúdo preparado, né, para você ter essa capacitação de forma assíncrona. Então, hoje é um momento síncrono, né? A gente está aqui sincronizado nesse mesmo momento para ter, então, uma abordagem um pouco diferente, né, do que foi pensado no conteúdo que é disponibilizado lá no ambiente, né, virtual acadêmico. Então, eu vou começar trazendo os principais pontos e lembrando, né, a dinâmica é participativa hoje. Então, à medida que eu for falando, se alguém quiser, né, contribuir, falar ou tirar dúvidas por si só, fiquem à vontade, tá ok? Então, vamos nessa. Bom, como eu disse, esse curso, né, 2 desse lote de licitações, né, ele vai tratar, então, de termos de referência, né, e projeto básico. Especificamente aí nesse último módulo desse curso, no módulo 5, a gente tem, então, né, a ênfase em obras e serviços de engenharia. E, eventualmente, como a gente não tem, né, só pessoas que lidam com essa atividade ou com esse tipo de contratação, sempre vale a pena, né, até mesmo para quem já lida, trazer conceitos básicos, né, que nos permitem até refletir a respeito. Então, por exemplo, obra, o que que é obra, né? Atividade estabelecida por força de lei, né, como privativa das profissões de arquiteto, engenharia, né, tanto que, quando a gente for tratar de responsabilidade técnica, isso aqui remete a essa importância da lei atribuir que é atividade que é privativa desses profissionais, né? E no âmbito do poder público, diferente, muitas vezes, né, do setor privado, ou diferente do que os cidadãos fazem por aí, né, que às vezes contratam, por exemplo, um pedreiro, né, sem a formação, né, e para fazer certas obras, né, sem projeto, né, obras irregulares, né, vamos ser assim direto, e às vezes algumas questões que até a engenharia não consegue entender ainda, né, como que fica de pé, né, verdadeiras obras de arte, muitas vezes. Mas, pensando do ponto de vista da legalidade, e a administração pública se pauta muito nisso, essas obras, elas são privativas, né, assim como serviço de engenharia, a profissionais específicos, né? E então, aqui, exemplo, arquiteto e engenheiro, né, que acaba que também, na área de contratação de obras, a gente não pode também deixar de ter esses profissionais. Profissionais que, se no estado já é difícil tê-los, imaginem aí no âmbito de municípios e municípios pequenos, né, como que isso fica uma questão muito mais difícil. Eu lembro que durante os anos que eu lidei com associações de municípios, e depois, né, dando sequência a essa questão, muitos consórcios públicos com atuação nessa área, né, de captação de recursos, elaboração de projetos para obras e serviços de engenharia,
a questão da escala para esses municípios pequenos era muito importante. Por isso que, diferente de consórcios públicos, né, de natureza autárquica, né, associação civil com natureza autárquica, associações de municípios, de micro-regiões, elas tinham um papel muito importante para, através da escala de 30, 20 municípios que se juntavam, né, e pagavam a mensalidade, conseguir contratar profissionais que eram muito caros para os municípios tê-los individualmente. Assim como a lógica, às vezes, do consórcio de saúde, que consegue ofertar, né, certas especialidades clínicas para alguns municípios muito pequenos, essa lógica é a mesma quando se trata de obras e serviços de engenharia, mas aí isso começou muito forte com associações de municípios, que desde a década de 70, 1970, foram muito fomentadas no Brasil, e em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, alguns estados, a questão das associações de municípios ficou muito forte, né? Teve um marco regulatório agora em 2022, tornou isso muito mais clara a função, né, de uma associação, como se fosse uma espécie de um clube, né, uma questão mais política dos prefeitos, mas ela sempre prestou muito em geral, né, as 42 associações de Minas, né, prestaram muito esse serviço ligado às micro-regiões de conservação de estradas vicinais, reformas né, e obras em geral nas unidades das prefeituras, e sempre é um preço muito aí melhor do que o do mercado e com muita rapidez, né? Porque, como eram associações dos municípios, elas muitas vezes, na maioria das vezes, não envolviam necessidade de licitações. Então, era algo muito interessante aí, esse serviço prestado, e chama atenção, assim como os consórcios de saúde, né? Chama atenção a questão de suprir necessidades específicas, principalmente para especialistas e serviços que o município não teria condições sozinho. A questão das associações de municípios sempre cumpriram esse papel aí de suprir esses profissionais e os projetos importantes para os municípios, para a captação de recursos, envolvendo, por exemplo, arquitetura e urbanismo, que o município também não conseguiria ter esses profissionais, né? Em geral, assim como os especialistas, né, os médicos especialistas, profissional de engenharia e arquitetura também é um profissional caro, né, para o município, né? Então, assim, a escala ajuda muito nisso, né? A gente nunca pode basear essas questões nos grandes municípios, mas a gente tem que ver a realidade, né? Minas Gerais tem 853, né? Um sétimo aí dos 5.570 municípios do Brasil. Então, nós temos aqui realmente um zoom, né? Um zoom diminuído aí, um downsizing do que é o Brasil. Então, assim, a gente reflete muito, muito bem as realidades aí do Brasil, né? A gente tem, entre as Minas e as Gerais, a gente tem realmente aí várias Minas Gerais, né? Com suas realidades e dificuldades. Bom, e a FEMIG, praticamente, né, descendo um pouco mais, ela pela sua amplitude, né, pela sua grandeza, pela sua capilaridade, ela acaba sendo também um grande aí cenário, né, de amostragem que temos de tudo na FEMIG, né, com cerca de 13 mil servidores, né, a gente, contando o MG Transplantes, nessas 20 unidades aí esparsas pelo estado de Minas, a gente tem muita coisa acontecendo na FEMIG nesse momento, né? Por isso que é tão rica assim, a troca de informações, esse compartilhamento de, de experiências, né? E isso a gente tem sabido aproveitar, né? Nesses espaços, nesses momentos. Bom, queria chamar a atenção de vocês, então, de que obra e serviço de engenharia, grosso modo, são atividades privativas, né, de engenheiro, de arquitetos ou profissionais ligados. Como eu disse brincando, né, assim, brincando, mas vocês sabem que é uma realidade, é, é, existem obras, construções irregulares, né, que são construídas por profissionais que não têm essa formação, né, não tem um ART, não tem uma habilitação para edificação, né, especificamente, mas que às vezes nem a própria engenharia, nem os padrões da engenharia vão compreender, né, como que aquilo lá se sustenta por tanto tempo. Bom, além disso, a definição de obra, então, além de ser uma atividade privativa, né, de engenheiro e arquiteto, né, principalmente, ela implica intervenção no meio ambiente, por meio de um conjunto, né, de ações harmônicas, né, que inovam, e aí a diferença, né, básica também,
uma forma mais chique, né, de falar a diferença com reforma, né? A obra inova, ela traz algo novo, né? Ela não é, então, eu só melhorar aquilo que já existe, eu vou trazer algo novo, eu vou trazer um cômodo novo, né? Eu vou trazer uma estrutura nova, né? Eu vou trazer algo de novo naquele espaço físico, né, da natureza, né, que tem, então, uma alteração aí que é considerada não uma alteração superficial, né? Porque também não adianta falar assim, ah, não, eu tenho algo novo. Ah, mas o que de novo que você tem? Ah, não, eu tenho uma maçaneta nova, eu tenho, sabe, um degrau a mais, algo substancial. Então, estou falando, por exemplo, são formas, né, reflexões que talvez a gente leia, releia e não pare para pensar, mas são coisas realmente que mudam a estrutura, né, daquele espaço físico, daquela unidade predial, e é lógico que geralmente isso envolve, né, isso é investimento, porque isso aumenta o patrimônio, né? Isso, então, e está ligado a imóvel, né? A obra está ligada a imóvel, que é algo assim que parece, né, bobo, mas a gente sempre tem que reforçar. Agora, já serviço de engenharia, aqui tem alguns pontos algumas especificidades que são importantes, até para a gente pensar na questão de termo de referência e projeto básico. Eles são atividades, o conjunto de atividades, né? Porque às vezes são vários profissionais ali ligados a serviços de engenharia, pintura, né, acabamento, né, e etc., que esse conjunto de atividades, eles vão é, fulcrar, né, eles vão objetivar uma utilidade, né, e pode ser intelectual, né, ou uma utilidade material, né, uma utilidade funcional, né, muitas vezes uma reforma que vai, por exemplo, tornar aquilo mais acessível a certas pessoas, mas muitas vezes, sim, também uma questão intelectual, né, questão assim de cores diferentes, cores que simbolizam a cor da instituição, etc. Por exemplo, onde eu estava até alguns meses, a Escola de Saúde Pública, é um prédio tombado, né? Tombado pela prefeitura, o patrimônio histórico urbanístico da prefeitura de Belo Horizonte. A Escola de Saúde Pública é um prédio de 76 anos. E aquela cor, né, que é a cor da Escola de Saúde Pública, aquele azul, né, um azul diferente do azul FEMIG, tá, gente? Mas um azul piscina, né, um azul claro, não sei exatamente o apelido daquele azul, é um azul que é característico. Então, mesmo que seja próximo, a cor, né, ela tem que seguir aquele parâmetro por ser tombado. Então, assim, edifícios, né, que envolvem tombamento, eles trazem certas peculiaridades, dificuldades, necessidades mais específicas aí para a sua conservação, né? Vocês devem muito bem saber disso. E quem lida com essas necessidades não deve gostar disso. A gente entende que é uma questão que acontece, né? O tombamento é uma valorização do espaço, da estrutura, é uma questão histórica, né? Preservação da memória, mas a gente sabe que lidar com a conservação, né? A reforma, né? Em si só porque até a questão de obra torna-se meio que, né? Praticamente uma atividade praticamente quase impossível, né? Mas a questão de reforma se torna, então, uma questão muito dificultosa, né? Então, serviços de engenharia, eles vão, né, ter um interesse para administração, seja material, né, seja para conservação do bem, para valorização, né, é, evitar mais deterioração do bem, ou seja mesmo intelectual, como eu disse, questão de valores, questão de memória histórica, né? Que também são enquadrados aí como atividades que são privativas de profissionais da área de engenharia e arquitetura. Agora, eu acho e eu destaquei isso no conteúdo, muito importante a gente distinguir, né, serviço comum de engenharia de serviço especial de engenharia. Aqui é um ponto muito importante, porque se o serviço é comum de engenharia, é aquele que é muito praticado no mercado, ele tem padrões já definidos, não há dificuldades em compreender, né, em especificar, em elaborar um termo de referência, né? Então, assim, o desempenho e a qualidade, assim como a gente viu na questão de bens e serviços comuns, são facilmente aí, né, o aspecto quanti-quali, né, quantitativo e qualitativo, são facilmente definidos, inclusive da manutenção, né? Da manutenção, adequação, adaptação. E aqui, detalhe, serve tanto para bens móveis como imóveis,
né? E não são mais serviços comuns, né, mesmo de engenharia, não são mais privativos, né, desses profissionais, porque a gente está falando aqui de coisas que às vezes, né, por exemplo, pintura, né, questão de e outras atividades que são menos complexas. Agora, o serviço especial de engenharia, ou serviços especiais de engenharia, né? Eles sim são questões que são complexas, podem ser, por exemplo, relacionadas a projetos, né? A projetos específicos. Quando a legislação traz esses dois termos, então, complexos e heterogêneos, significa que heterogeneidade é uma coisa incomum, algo difícil de achar, algo que poucas empresas vão ter aquele know-how, e a questão de complexidade, sim, aí ela exige, às vezes, habilitações específicas, capacidade técnica comprovada. Então, lembro que em outra tutoria, conversando sobre bens e serviços comuns, né, sem entrar no mérito de serviços de engenharia, né, sem falar de reforma de equipamento, né, ou reforma predial, né, ou seja, mais ligada à engenharia, a gente mencionou a questão, por exemplo, de serviços especializados, né, para reforma, manutenção de equipamentos hospitalares. O que vai tornar isso comum ou especial tem a ver exatamente com a complexidade, que envolve a certificação, a habilitação, né, diplomas, né, aquilo que a administração pública vai entender como necessário para que ele seja habilitado a fazer aquele serviço, que ele tenha a perícia, né, comprovada, né, que é o mínimo que a gente pode fazer, né, para ter essa segurança jurídica, e também a questão da heterogeneidade. Porque se é um serviço, né, que é amplamente prestado no mercado, né, praticamente um serviço de prateleira, né, assim, está disponível, então você consegue ter um padrão já definido, você já tem, assim, muito mapeado o DNA desse serviço, ele deixa de ser especializado, se torna comum. E só relembrando, como eu disse naquela tutoria sobre o que é comum e o que é especial, algo que é especial hoje pode ser comum daqui a um tempo, porque tecnologia muda. E, por exemplo, tecnologia da informação e a questão da própria inovação, que é ou disruptiva, ou ela é só incremental, a própria inovação ela pressupõe uma troca, uma substituição no processo, né, do velho pelo novo. E muitas vezes o que é hoje uma novidade, ou uma raridade, ou algo complexo e incomum, pela massificação daquele serviço, daquela atividade, ou pela a questão da melhor compreensão ou simplificação dos processos, aquele objeto que hoje a gente entende ele, né, numa contratação como algo sendo especializado, pode se tornar comum, né? Então, só reforço esse ponto aí. São algumas definições básicas, né, que vão aí reforçar, né, ajudar, né, a aprofundar aí essa discussão nossa. A gente ainda vai avançar muito nos pontos, né, os pontos mais determinantes aí desse módulo, mas também, né, não obstante, importante a gente trazer aqui uma definição básica, uma diferenciação básica, porque é igual, eu brinco, né? Tem gente que fica assim, é tudo a mesma coisa, e costuma usar os termos juntos, né? Até na questão de grande parte dos livros, você vê lá junto, termo de referência e projeto básico. Ou seja, tem autores que já não estão nem preocupados de diferenciar. Tem gente que fala assim, é caso fortuito e força maior. Não, qual que é a diferença? Não, põe os dois juntos, tá bom, né? Mas tem coisas que são diferentes, não, catraca de canhão e chá de alcatrão. Então, assim, termo de referência e projeto básico acaba cumprindo o mesmo papel, né? De após ali o estudo técnico preliminar, né? Após o estudo técnico preliminar, o termo de referência e o projeto básico, eles vão dar um salto, né? Que além de diferente do ETP, né? O estudo técnico preliminar, ele mapeia alternativas, inclusive de execução direta, né? Pela própria administração pública. Ele vai, assim, tem um espaço da criatividade e ele é feito pela equipe multissetorial, de vários setores, né? Equipe técnica específica daquele assunto, TI, obras, serviços de engenharia, equipe demandante, que pode ser ou não pode ser aquela, e uma equipe, né, no ETP, tá, gente? Uma equipe que é relacionada aí à contratação, à licitação, etc., que tem um know-how nessa parte. Já no termo de referência projeto básico, aí sim a equipe que é técnica e demandante, né? Muitas vezes a técnica assume a demanda de uma atividade fim, porque
Se for, por exemplo, imagina, eu estava na escola de saúde pública, e você imagina que uma coordenação de vigilância sanitária queria, né, sugerir uma reforma ou uma obra, né, para tornar mais funcional, mais, né, ou tornar mais proveitosas suas aulas, suas atividades educacionais. Enfim, os docentes, né, envolvidos nessa coordenação entendem patavinas sobre obras e serviços de engenharia. Então, acaba que a demanda ela é encabeçada, ela é direcionada por um setor específico, né? A gente sabe também, na realidade, hoje, que, grosso modo, a maioria dos órgãos e entidades, né, de menor porte, em geral, eles têm assim, essa descentralização de obras, né, com o DR, mas a questão de reformas, né, a área meio, né, vamos falar assim, né, que é um termo também que a literatura não tem gostado, sabe, de usar essa diferenciação área meio, área fim. Isso foi muito usado durante as polêmicas envolvendo terceirização, né? Área meio, área fim, mas, ou seja, área meio dá a ideia daquilo que poderia ser terceirizado, aquilo que não é do plano de cargos e salários da instituição, ou seja, a gente não tem área meio, né? A gente tem, na verdade, setores que trabalham para fazer funcionar, né, o planejamento, a gestão e as finanças. Mas a área meio tem outra crítica também na literatura, não sei se você sabe, nessa discussão, que vai tornar meio assim, vai meio que promover um afastamento desses profissionais dos fins da instituição. É como se um risco é que o planejamento estratégico da instituição tende a se tornar muito finalístico, pensando em políticas públicas, execução daquelas finalidades, né, no caso da FEMIG, assistencial, né, e etc. E aí acaba que pode ter um desprestígio, né, das pessoas envolvidas no planejamento de gestão, inclusive para não estar contemplados nesse grande ferramental de planejamento estratégico. Não é o que acontece, né, no caso da FEMIG, faço aqui essa ressalva, mas algumas instituições, isso é um risco que a literatura vem apontando. Então, tem se evitado dizer muito dessa questão de área fim, área meio, porque todo mundo busca o fim organizacional, que são os objetivos estratégicos da instituição, alcançando a sua visão, né, de estar no futuro naquele lugar, a sua missão, que é a sua justificativa de existência, etc. Mas, de fato, aqui a gente apelida, né, como área meio exatamente a área responsável pelo planejamento, gestão, né, a questão de condução dos processos, etc. E lembrando que isso não esteja também na área fim, né? Mas por que eu trago essa questão de termos diferentes? Porque termos de referência, geralmente, é usado de uma forma mais genérica para documento necessário para a contratação de bens e serviços. E projeto básico, aí já é uma questão mais sui generis, que é mais pensando em obras e serviços de engenharia mesmo. Então, ele vai ter, por exemplo, dimensionar, né, com mais qualidade esse objeto, né, que é obra ou serviço de engenharia. Então, ele vai trazer certos detalhamentos, certos anexos, que comumente o termo de referência não o traz. Reparem que muitas vezes, principalmente precedentes, né, jurisdicionais, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, quando eles dizem termo de referência, se aplica também a projeto básico. Então, se diz, por exemplo, a questão, né, vamos pôr aqui, uma contratação direta, né, sem o certame licitatório, né, seja por dispensa ou por inex, né, inexigibilidade. Você não vai ter a necessidade do ETP, do Estudo Técnico Preliminar, mas você vai ter a necessidade do termo de referência ou projeto básico, obviamente. Você vai ter a necessidade de justificar, né, os preços, o mercado, etc., uma justificativa robusta daquela escolha, daquela opção de contratação direta. Mas, seja no projeto básico, seja no termo de referência, seja para bens e serviços comuns, seja para obra e serviços de engenharia, o que difere do ETP é exatamente porque aqui você já tem uma alternativa que é dada, que foi concluída, né, no parecer conclusivo do ETP, ou não foi, porque, por exemplo, só provocando aqui vocês, um estudo técnico preliminar numa modalidade de diálogos competitivos, e já já vai cair um desses na sua mão, ele não vai ter um parecer conclusivo direcionando qualquer alternativa, porque a alternativa ainda vai ser buscada nessa oitiva conjunta com os fornecedores. É uma solução que ainda vai ser compreendida e ainda vai ser buscada aí, né, durante essa modalidade de diálogos competitivos. Mas, de qualquer forma, o
termo de diferença e projeto básico, ele vai além do que o ETP foi, porque ele vai buscar características que são intrínsecas ao órgão ou entidade, né, administração direta ou indireta, como a FEMIG, a fundação, e ele também vai buscar fatores no mercado, né, não só referência de preço, mas também forma de fornecimento, periodicidade, né, as especificidades todas aí que estão ligadas ao mercado. Por isso que é interessante, e por isso que a atribuição da elaboração do termo de referência e projeto básico é de quem entende do assunto, né? Se não entender do assunto, não devia estar fazendo. É possível até que recorra a outros mecanismos para suprir essa imperícia, né? É, gente, alguém quer tirar alguma dúvida? Ou... Eu nem tenho aqui. Ah, Polly, você está falando? É porque tá muito baixo o áudio. Eu te entendi que sim, mas é porque eu fiz hoje, eu estou fazendo um planejamento, muito cuidado, muito revisão, e aí tá, eu acho, para 2024, dos fracassados curativos. Não, eu não sei, Poliana, se você está... assim, não, ó, vou ser sincero, né? Eu não sei se o áudio está assim, tá só ligado ou se realmente você está tentando falar com a gente, porque não dá para entender o que... não está dando para escutar, sabe? Mas talvez se você falar aqui no chat, a gente... Talvez fique mais fácil. O volume está muito baixo. Não sei se para todo mundo também, sabe? Mas deixa eu até conferir aqui para ver se... Não, meu volume está bem alto. Ele está em 80 e poucos por cento. Mas podia ser isso. Mas você pode ficar à vontade para... Ah, não, tudo bem. Eu escutei alguma coisa de planejamento, Poliana, aí fiquei na dúvida se era... Se você estivesse falando de planejamento da contratação anual, né? Porque é uma crítica também que eu já tenho feito, né? A questão, por exemplo, de que o ETP, lindo, maravilhoso no papel, né? Na prática, falta engajamento daquela equipe de planejamento, né? Multissetorial, equipe de planejamento da contratação, né, que envolve todos aqueles setores. E pior de tudo é que na hora do planejamento de compras e na hora do orçamento, né, seja o ABZ ou antes disso, não tem esse envolvimento aí multissetorial para as demandas. Ou seja, pô, isso só vai acontecer no ETP e pode ser que aquilo que foi orçado para ser licitado seja descartado num parecer conclusivo do ETP, não é? E aí vai parecer que aquele setor e mais, aquela entidade ou aquele órgão é incompetente, porque ele faz demandas que ele não vai executar, mas que, na verdade, quando foi feito o ETP, se viu que não era necessário ou não era a melhor opção, né? Enfim, então é interessante isso também. Mas, gente, então, quando a gente migra do ETP para o termo de referência ao projeto básico, aí a gente dá esse salto, dá esse zoom mesmo, né? De tentar qualificar muito melhor quanti e quali, né? Ou seja, quantificar, né, os aspectos, principalmente pensando em obras de serviço de engenharia, e qualificar melhor em todos os parâmetros esse objeto. E vocês vão reparar no conteúdo que eu disponibilizei, né, no e-book e nos slides mesmo, mas principalmente no e-book, né, que geralmente tribunais de contas, eles vão responsabilizar do ponto de vista, né, salvo outras questões, como má-fé, irregularidades, né, de corrupção e etc., mas pelo imperícia, né, o erro, grosso modo, né, imperícia, negligência ou imprudência, mas imperícia principalmente, eles vão responsabilizar mais o servidor envolvido, né, num projeto básico ou termo de referência, exatamente por uma especificação muito precária, né, muito precária. Hoje, desde 2021, isso não recai mais na questão de probidade administrativa, porque agora há necessidade de se comprovar o dolo do servidor para responsabilizá-lo por enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou lesão a princípios da administração pública, mas, de toda forma, a lesão ao erário ainda é passível de responsabilização, né? E principalmente por imperícia, né? Por desleixo, né? Por desídia, etc. Então, a importância que os tribunais de contas têm trazido da melhor especificação, tanto que é chamado de um DNA, né, do objeto a ser contratado,
no termo de referência ou no projeto básico. Quando a gente fala de dispensa e inexigibilidade, não vai ter um edital regulando a disputa, então a gente já vai direto para isso, termo de referência, né? O projeto básico, mas ele é importante porque ele é meio que antes até do contrato, que vai trazer as formas de funcionamento e a execução disso ao longo do tempo, ele é o objeto mesmo que foi mostrado e revelado e que permitiu a proposta ser aquela do fornecedor e aquela que ele fica preso. Porque se eu não especifiquei bem o projeto básico ou termo de referência, isso traz insegurança jurídica, porque o fornecedor, ele não consegue fazer um preço justo para ele ou para você. Então, para a administração pública, para o fornecedor, a gente tem ali um risco de, né, uma licitação que dá errado, fica deserta, uma licitação que escolhe a pior proposta ou um pior fornecedor, uma licitação que pode até causar prejuízo à administração pública ou levar, né, à contratação, né, por exemplo, aquisição de um bem que não seja o ideal, né, e etc. Então, o estudo é muito importante. Só para fechar esse exemplo aqui, aquela questão que a gente viu lá em bens e serviços comuns, do pessoal lá do Pará que foi copiar, né, um edital, os documentos, aliás, os termos de referência e o edital do Paraná. E aí acabaram comprando um carro que o Paraná queria, mas que o Pará não queria, porque não tinha ar-condicionado. Então, assim, você acaba comprando um bem que acaba ficando lá largado, sem uso devido, né, desmerecido, e que é caro, e é dinheiro público desperdiçado, sem falar muitas vezes, como a Funasa vivia recomendando, para não repassar mais recursos federais para os municípios pequenos. Porque as obras, por exemplo, aterro sanitário que eles construíam, eles pegavam o recurso para construir um aterro sanitário, para fazer uma obra que é cara, mas eles não tinham condições de operar. Eles não tinham condições de equipamentos, né, de tratores, de outras máquinas, eles não tinham condições, não tinham nem servidores para ceder, né, sem prejudicar outras áreas para trabalhar ali. Não tinha condições de manter os padrões mínimos, né, necessários, técnicos, para manter aquilo ali com as condições necessárias de saúde, as condições sanitárias, né, de grosso modo. Aquilo se tornava um aterro controlado ou até um lixão. Então, são questões polêmicas que acabam responsabilizando, sim, aquele responsável aí pela elaboração do TR ou projeto básico, né? Que tem dois tipos de responsabilizações que a gente vai tratar muito quando a gente discute obras e serviços de engenharia, né? Que é a questão de responsabilização daquele que é o técnico que faz, que faz 1.000 processos daquele no mês, né? Salva aqui a exceção, né, gente, o excesso. Mas a responsabilidade também do ordenador de despesa, a responsabilidade do gestor, né? Que entende muito menos do objeto, mas a depender do tipo de irregularidade, responde também. Mas geralmente são irregularidades diferentes. O que pega, geralmente, quem elabora o termo de referência do projeto básico é o descuido nesse detalhamento, né? Esse tipo de vacilo. Já o que vai pegar muitas vezes o ordenador, né, ou um gestor, aí geralmente podem estar relacionados a outros aspectos, como favorecimento, como corrupção, né, como, né, e etc, né? Ou realmente um desleixo muito grande de algo que era muito notório e ele poderia ter percebido e não percebeu. Mas são abordagens diferentes, responsabilizações diferentes. Grosso modo, um volume maior de responsabilização acaba atingindo realmente quem é o responsável aí pela parte mais técnica, né? E não é só a questão de que, né, a corda arrebenta mesmo mais para esse lado. Bom, então, diferente do estudo técnico preliminar, o projeto básico ou o termo de referência, ambos vão se basear naquilo que foi feito ali no estudo técnico preliminar. Aí, olha a importância de, né, já ter, né, a área demandante e todas as áreas importantes, né, assim, seja a área de licitações, contratos, a área de engenharia, a área de TI, a área que vai se beneficiar da obra, etc. Aí cada ETP vai ter uma composição de servidores, né, de setores que são necessários, né, para melhor desempenho daquele conjunto de documentos.
esse documento do ETP, ele é muito importante para uma boa edição, uma boa elaboração do termo de referência e projeto básico. Aí surge também um ponto que o ETP já tem sido praticado aí, né, pelo Estado, etc., mas ainda há essa questão essa necessidade que vocês há de convir de buscar maior engajamento dos servidores, né, dos profissionais na elaboração desses documentos, dos estudos técnicos preliminares. Isso é algo que a gente tem que buscar, a gente tem que avançar e também ter aí entender, né, os novos parâmetros da lei, a nova lei de licitações, para a questão de tempo de referência e projeto básico. Não muda muito, o que tem agora de cogente, obrigatório, é essa questão de atentar o que está no estudo técnico preliminar, né? E, em grosso modo, isso continua sendo o mesmo modus operandi, né, do que já era antes. Então, são algumas definições básicas e tanto que quando a gente vai tratar dos tópicos, né, que a gente tem nesse módulo, a gente pega ainda a mesma abordagem do que é dada aí a lei, né, 8666 de 93, porque são questões impossíveis aí, impraticáveis de serem evitadas, de fugir, né? É, olha, o que chama muita atenção na questão de obras e serviços de engenharia, mas principalmente obras, e quando a gente fala, né, porque a responsabilidade de elaboração, diferente do estudo técnico preliminar, a gente sabe que não é uma equipe de planejamento da contratação, não é multissetorial, é a área técnica demandante, né, principalmente se tratando de obras e serviços de engenharia, a área técnica, que tem a qualificação para isso, porque tem a expertise de ser atividades privativas de profissionais, né, engenheiros e arquitetos. Então, tem que ser uma área que tem esses profissionais, né? É por isso que eu disse que, principalmente para obras, porque serviços de engenharia comum, muitos órgãos e entidades conseguem fazer mesmo sem ter engenheiro e arquiteto. Agora, obras, de como o Estado tem uma escassez, né, vamos falar assim, de profissionais, de engenheiros, o Estado em geral, né, porque como eu disse, a FEMIG não se aplica, porque a FEMIG é gigante, né, e ela tem um setor específico para a questão de engenharia, né, mas como o Estado não tem, por isso que o DR, há tempos, já vinha puxando essa questão de obras, né, porque lá, sim, tem profissionais, tem muitos profissionais de engenharia, né, e arquitetura, mas principalmente engenharia ligada a obras. Agora, o que eu ia chamar a atenção? Independente de não ser uma obrigação, o projeto básico ou o termo de referência ser feito, né, em conjunto, é uma recomendação. Não é obrigação, mas é uma recomendação. Porque a ideia do ETP é exatamente ter vários pontos de vistas, ter uma discussão ampliada. E se isso puder ser feito na fase preliminar, né, da licitação, na fase interna, é melhor do que depois uma exposição, ter uma denúncia para o Tribunal de Contas do Estado, etc. Então, ou uma ação civil pública. Então, é sempre melhor ter essa discussão aí na fase interna da licitação, não é verdade? Então, é bom envolver. Eu comentei em tutorias passadas que estou há pouco tempo, né? Praticamente 2 meses na FEMIG, e percebi, por exemplo, que às vezes colegas sentados muito próximos, né, em estações de trabalho muito próximos, ficam trocando, memorando via SEI sobre, conversando, tirando dúvidas. E eu falei assim, uai, mas como assim? Porque era só levantar e perguntar e já resolvia aquilo em 10 minutos, mas fica ali 5 dias trocando, memorando SEI e, sabe, eu falei, mas isso aqui é muito pior do que processo judicial, gente. Porque processo judicial, sim, muitas vezes tem lá, sim, né, na litigância de má-fé, tem um advogado, né, querendo, sim, ganhar tempo, tá numa situação favorável a ele, sabe que o cliente dele não tem direito, tá ganhando tempo, né? É terrível, é. É moroso, é. Tem, né, essa prerrogativa, até por ampla defesa contraditória, de prolongar, né, um processo judicial para não ter pressa no julgado, mas, mas quando você se trata de um processo administrativo que as pessoas tinham que ter mais envolvimento, isso é estranho. Então, o que eu percebo também? Quando a gente discute a questão de falta de engajamento, do envolvimento, né, entre equipes de setores diferentes, isso é tratado também na literatura sobre administração pública como um insulamento burocrático, né? A burocracia costuma trazer isso muitas vezes, né? Que é uma forma de se proteger, se fechar, né? Aquela unidade se fecha, ela só responde externamente de forma oficiosa,
né? Só mediante a aprovação com 3 carimbos da chefia daquela unidade, isso se torna um inferno, isso se torna uma paralisia de vários processos, uma morosidade, uma ineficiência burocrática, que é a famosa disfunção da burocracia. A burocracia é aquela conotação ruim, né? Ah, isso é burocrático, mas a burocracia, que Max Weber pensou, era a melhor forma de trabalhar a administração pública, né? Uma forma racional, legal, de ter critérios de impessoalidade, de formalizar as coisas, né? Etc. E aí, infelizmente, as pessoas vão criar essa disfunção. Então, se você, por acaso, né, troca informação com a pessoa que está a 3 metros de você via SEI, é uma sugestão, né? Passa a conversar mais com as pessoas, né? Eu acredito que você não usa o SEI para dar bom dia para essa pessoa que está próxima, né? Então, vai lá e fala, olha, chegou um processo assim, tal, tal, tal. É muito mais rápido, é muito mais prático, né? Tratando de obras e serviços de engenharia, quando a gente vai falar agora de responsabilização, seja do gestor, né, dirigente, ou de quem, né, botou a mão na massa e fez lá o projeto básico de referência, gente, falou que é obra ou serviço de engenharia, já brincando aqui com vocês, né, já é suspeito. Por quê? O Brasil tem uma história, né, com isso. Para sair a Copa do Mundo, né, e no Brasil e as Olimpíadas, tiveram que fazer um regime diferenciado de contratação. Ou seja, a questão da lei licitatória, muitas vezes aquelas amarras, aquela burocracia, no sentido ruim mesmo, de disfunção, de excesso, né, de procedimentos e foco no meio em vez de foco no fim, é para evitar esses grandes desperdícios, esses grandes desvios de recursos públicos que decorrem de desvios comportamentais, né? Então, quando você vai estudar lá compliance, né, integridade, essas questões, a questão do papel do agente público ser controlado, ela é muito forte no Brasil, em outros lugares também, mas principalmente por causa desse histórico. E se tratando de obras, né, principalmente obras, o que há de recursos públicos que foram desviados ou desperdiçados, seja por má-fé, como eu disse, ou seja por imperícia. E aí, eu já comentei um pouco antes, que geralmente má-fé é o que você vai pegar, geralmente, as autoridades, os gestores, né, os ordenadores de despesa, e geralmente por imperícia, né, ruindade mesmo, assim, no serviço, ou desleixo, né, ou negligência, imprudência, né, a questão da culpa, não teve o dolo, ele não teve a má fé, a má intenção, como no caso de corrupção. Mas no caso, assim, de erros, né, é, evitáveis e erros reprováveis, aí você pega, geralmente, o responsável técnico. Ou seja, de alguma forma, as obras e serviços de engenharia são espaços, né, são objetos, principalmente as obras, que são, assim, suscetíveis de derrubar o ser humano, né? Normal, porque se você pode ser, você tem um olhar mais atento de controle, seja controle interno, aí falo da controladoria, né? Seccional, na indireta e na direta aos auditorias, você tem um controle externo, seja diretamente pelo Poder Legislativo ou o seu Tribunal de Contas, né, da Assembleia, Tribunal de Contas do Estado, e você ainda tem um olhar do Poder Judiciário, seja ali do órgão auxiliar, que pode ser, no caso, o Ministério Público, ou pode ser do próprio Poder Judicante ali de um tribunal. Ou seja, tem vários olhares atentos às irregularidades que podem ser denunciadas por qualquer um a qualquer momento. Então, essas obras, elas têm um olhar mais atento, porque elas penalizam de diversas formas, né? Ela penaliza porque é um dinheiro público que se desperdiça ou se desvia, mas ela penaliza porque aquela política pública, ela deixa de ter aquele viaduto, aquela ponte, aquele edifício, aquele hospital. Ou seja, é dinheiro público que deixa, né, de ser aproveitado da melhor forma e é uma política pública que deixa de atender aquela pessoa. No caso da saúde, às vezes é uma pessoa que não vai ter sua saúde restaurada ou até sua vida perdida por causa de uma ineficiência aí no processo de provimento daquele bem, daquela obra, por exemplo. Então, em suma, um ponto que eu queria fechar essa questão da atenção especial que é dada a obras é que, para a obra, o castigo é grande, né? Para a obra, a atenção é grande, mas a punição também tende a ser severa, porque ela penaliza 2 vezes, né?
tanto pela questão do recurso público, tanto pela a utilidade daquele bem que deixa de ser entregue, né? Então, assim, é um prejuízo não só econômico, né, mas social para o país. E aí envolve tanto superfaturamentos de projetos, nos projetos básicos, que acabam responsabilizando aí, né, muitas vezes o elaborador mesmo desses documentos técnicos, porque ele é o cara formado em engenharia e arquitetura. Então, ele que vai entender desses parâmetros, né? Lembrando que muitas vezes no serviço público, não se faz, por exemplo, aquela pesquisa, muitas vezes não se faz, né, em algumas administrações públicas, aquela pesquisa com outros órgãos e entidades, para ver o preço médio que é praticado, né, naquele tipo de atividade, etc. E lembrando também que muitas vezes, né, a maioria das vezes, há uma destoância entre valores, né, que é praticado no mercado e valores, né, que muitas vezes são comumente conquistados aí nas licitações no poder público. Mas, independente disso, grita aos olhos também as situações que tribunais de contas adoram, que é a questão de que vai infringir, né, o princípio do planejamento das contratações e acarretar contratações emergenciais. E aí sim os valores eles gritam, né? E isso hoje em dia é muito, sempre foi uma coisa mal vista, um ponto mal visto, mas isso hoje é praticamente inaceitável, né? Essa questão de compras emergenciais por falta de planejamento, né, adequado para isso. Então, gente, que eu queria reforçar com vocês? O projeto básico é muito técnico, né? Ele tem, assim, seus diversos documentos que requerem aí, né, um profissional habilitado para fazer aquilo, né, para aprovar aquele documento, para assinar aquele documento. Não é só know-how, pela experiência, é qualificação mesmo, né, acadêmica, né? Ele tem uma formação na área. Então, ele vai trazer, por exemplo, aspectos relacionados à própria engenharia, arquitetura, mas no poder público, é, o engenheiro tem que conhecer muito do orçamento do Estado também. Ele tem que conhecer obviamente, de aspectos ambientais, né? E engenharia, em geral, também está relacionada a essas questões de aspectos ambientais. Mas ele tem que conhecer também de aspecto específico das legislações, né, que lidam com as contratações, como, por exemplo, aqui a nova lei de licitações, suas mudanças, etc. Ou seja, não é só entender de engenharia, né? Mas é entender também de questões que vão interferir aí na qualidade dessa obra ou serviço de engenharia. Então, esses estudos, plantas, né, é, projetos, os laudos técnicos, isso tudo requer, né, ART, isso tudo requer profissional habilitado, né, para ter essa responsabilidade técnica sobre esses documentos, e isso tudo vai ensejar, no caso de insucesso, e lesão ao erário, lesão aos princípios da administração pública, não se esqueçam disso, vai lesar, né, e vai ter responsabilidade dessa pessoa que elaborou esses documentos. Assim como vai ter responsabilidade, né, no gestor, na pessoa do gestor, seja ordenador de despesas ou o gestor daquela unidade, né, que atesta aqueles documentos ou determinados documentos, mesmo sem ter o conhecimento técnico, mas sobre o que os tribunais de contas têm chamado de inconsistências grosseiras. É o que eu disse para vocês, ele não tem a qualificação em engenharia, mas se é um erro grosseiro, se é um aspecto muito notório, aí sim começa a mudar o jogo e ele pode ser responsabilizado, né? Bom, outro ponto importante que a gente traz, porque essa questão técnica a gente vai ver que ela passa tanto pela questão de orçamento, né? E o orçamento, né, de obra ou serviço de engenharia, ele não é algo simples, por isso que mesmo empresas, né, grandes empresas, contratam, terceirizam a elaboração desse orçamento, é algo difícil, né, de ser feito, algo trabalhoso e algo tão importante, por isso perigoso de ter inconsistências. Lembrando que inconsistências grosseiras derrubam todo mundo, né? Mas inconsistências menores
que causam prejuízos ao erário, a princípios da administração pública, né, ou uma licitação fadada ao fracasso, aí responsabilizam o técnico, né, habilitado para isso, porque, afinal de contas, ele é habilitado para isso, né? Agora, além disso, o cronograma físico-financeiro. Então, a gente vai dar uma ênfase nesses pontos, nesses aspectos, aqui, lembrando que esses aspectos, eles merecem uma atenção maior exatamente dos profissionais habilitados, porque é como se dissesse, né? Assim como vocês já devem ter ouvido falar, né? Quando vocês, não sei se ouviram, porque não sei se alguém que já estudou o Código Penal, mas quando você fala de crime, e aí você vai ter a pena prevista por certo crime, né? Certo crime tem a pena, né? Seja de multa, seja de detenção, ou seja de reclusão, a depender da gravidade, lá estabelecida. E tem as atenuantes e as agravantes. Você sabe que, por exemplo, a pessoa ser, né? O criminoso, vou falar assim, a pessoa, né? Mas é pessoa o criminoso. A pessoa criminosa, né? Ela vai ter um agravante na pena se ela tiver formação jurídica. Por quê? Porque, da mesma forma, né, a punição para alguém que é engenheiro e causa um prejuízo, né, numa obra ou serviço de engenharia também ela é maior. Porque quem não pode errar, né, quem tinha o papel de não errar, teve a formação, teve a habilitação para aquilo, né, acaba tendo também uma atenção maior na responsabilização. Lembrando que obras, nossa, assim, a punição é severa mesmo, porque é uma política pública que deixa de atender e é dinheiro público que deixa de ser bem gasto. Ponto que, mudando um pouco, antes de entrar na questão de orçamento e a questão de cronograma, né, físico-financeiro e o equilíbrio entre eles, a questão do objeto, né, do parcelamento do objeto. Aqui é um ponto que não muda com a nova lei de licitações, porque está muito amadurecido, seja na doutrina ou nas próprias discussões aí de precedentes, né, judiciais dos tribunais de contas. Então, por exemplo, duas questões vão determinar se uma obra, né, deve ser parcelada ou não, se ela deve ter um objeto parcelado, né, ou não. Principalmente a questão de se é viável tecnicamente aquilo, né? E a questão da vantajosidade econômica. A vantajosidade econômica, eu comecei hoje falando da questão de associações de municípios, de consórcios, ou seja, remetendo à questão de escala para viabilizar uma política pública, para viabilizar a compra de um bem, ou para gerar ganho de escala, né, economias de escala, melhores valores à medida que eu consigo, né, ter uma barganha maior porque eu estou adquirindo maior quantidade com o fornecedor, ou não, né? Então, o que que acontece? São dois parâmetros que vão definir o parcelamento da obra. O primeiro dele é se é viável tecnicamente parcelar ou não. E esse aqui, ele precede a questão da vantagem econômica. Porque se não for viável tecnicamente, eu nem parto para a etapa seguinte para ver se é viável economicamente. Tecnicamente, não faz sentido parcelar o objeto, vai dar uma despadronização, vai dar uma descontinuidade na obra, há, por exemplo, medidas que precisam ser feitas em conjunto, etc. Ou seja, diversos fatores técnicos, né? Que caberia mais exatamente a um profissional, né, de engenharia, arquitetura explicar, né, detalhar esses aspectos, mas é técnico de engenharia e arquitetura que não convém fracionar, dividir o objeto entre empresas diferentes, por exemplo, né? Ou seja, não faz sentido. Eu nem me pergunto, o objeto não vai ser dividido e eu nem tenho que investigar se vai ser mais viável economicamente ou não se eu tivesse dividido. Porque tecnicamente é o que mais importa. Agora, se tecnicamente é possível eu parcelar o objeto de uma obra, aí eu me faço a segunda avaliação, o segundo parâmetro, né? Com o segundo parâmetro. Tá, é possível tecnicamente, mas ainda não decidi se eu vou parcelar o objeto. Agora eu vou me perguntar, eu vou ter vantajosidade econômica? Vai ter vantagem financeira? O poder público, a administração pública, ela vai economizar se o objeto for parcelado? Caso sim, considerando que tecnicamente é possível, caso sim, aí eu procedo ao parcelamento do objeto. Caso não, né? Você tem um sim ou um não, não vai ser. Aí você fala assim, tá, mas espera aí.
Então, eu só parcelo se for viável tecnicamente e for vantajoso, se for viável tecnicamente e for vantajoso economicamente. Ou seja, é sim e sim. Aí eu parcelo. Sim, exatamente. Só que tem um detalhe, que é um detalhe, né, assim, é importante, né? A primeira pergunta que você faz tem que ser sempre se é tecnicamente é, viável. Porque se a resposta for não, já mata, né, a necessidade de fazer a segunda, tá? Porque o mais importante é ser tecnicamente viável. E cá entre nós também, a questão de ser viável, né, vantajoso, né, economicamente ou não, isso pode ser um pouco mais, muitas vezes, né, subjetivo e ser algo que é surpreendentemente revertido durante a licitação. Por exemplo, eu posso entender que teria mais vantagem em escala, em não parcelar, mas de repente parcelando eu posso descobrir durante o processo que eu tenho, né, conseguir preços melhores, etc. Sem falar que eu consigo trazer mais competitividade quando eu diminuo o objeto, quando eu segmento, né, por certas atividades, ou seja, eu parcelo, né, pintura, né, alvenaria, né? Eu falo acabamentos, etc. Eu vou parcelar, né? Eu vou dividir o objeto, então, às vezes eu vou aumentar a competitividade e talvez ali eu consiga um preço melhor, ou talvez eu consiga uma barganha maior e não dividir, eu vou diminuir a competitividade porque poucas empresas, poucos fornecedores vão conseguir trabalhar o objeto como um todo, sendo que diversos fornecedores pequenos conseguiriam trabalhar naquele objeto específico, né, se fosse parcelado. Então, essa questão ela não é tão simples, mas requer também ali um know-how técnico, né, um conhecimento de funcionamento do mercado para entender e para ter esses orçamentos aí que vão sempre nos resguardar, né? Essas decisões do poder público, da melhor forma, elas devem nunca parecer subjetivas, né? Porque, só lembrando aqui vocês, entre os atos administrativos, né, existem aqueles que são obrigatórios, a gente seguir um caminho, não tem muita escolha, que são os atos vinculados, e aí poder de polícia, algo que vem muito na mente, né, disso é um incêndio, um bombeiro militar que não pode se omitir, um crime, um policial militar que não pode se omitir, são ações que são obrigatórias de agir daquela forma, naquele determinado contexto, e tem os atos discricionários, que por juízo de conveniência e oportunidade eu faço escolhas, né? E eu tenho essa liberdade de escolhas que a lei me dá. Mas, quando eu caio no aspecto da subjetividade e não consigo fundamentar aquilo em conveniência, oportunidade, aí eu caio no ato arbitrário. E o arbitrário, ele é injustificável, ele é subjetivo, né? Ele é baseado no achismo, ele não é científico e ele sim também é complicado de a gente sustentar. Então, fechando essa questão do parcelamento, o que vai mostrar se é viável ou não o parcelamento do objeto, né, em lotes, vai ser as peculiaridades que você vai encontrar no mercado, quando você realmente investigar se ter um preço, né, uma proposta, né, que é global, que abarca tudo, né, num lote único, você vai ter um preço melhor, ou você dividir aquilo, você encontra naquela região, naquele mercado ali, você encontra preços mais competitíveis entre fornecedores, muitas vezes de menor porte. Então, essa ampliação da competição, ela pode levar a preços melhores. Assim como a, o não parcelamento do objeto pode também permitir que você consiga um preço melhor pela barganha e o ganho de escala de ter um só fornecedor. Então, não é algo simples de forma nenhuma, mas é algo que tem que ser feito ali de mercado e volta, né? Mercado e volta. É algo que necessita ser assim para cada caso, mas é claro que conhecer o mercado significa dizer que processos semelhantes já foram feitos, e não necessariamente pelo seu órgão ou entidade. Muitas vezes pelo órgão ou entidade que fez aquela mesma obra similar, né, semelhante, ou serviço de engenharia semelhante naquela região e já passou por esse processo.
e, né, então você pode se aproveitar dessa experiência também, tá? Bom, sobre, então, essa questão de, né, se vai ser parcelado ou se não, vou manter um preço global e tudo, tem que ver, então, essa questão sempre na balança, né, colocar a questão da competição versus o grande escala. Mas lembrando que, se for inviável tecnicamente, não tem conversa sobre a questão de parcelar. E só se for possível separar o objeto, dividir o objeto de obra e engenharia, aí você começa a outra conversa, que é sobre avaliar essa questão de competitividade versus barganha, né, com o preço global, sendo que o que for mais vantajoso economicamente é o que deve prevalecer, né, nesse segundo momento. Pessoal, a especificidade, né, de obras e serviços de engenharia, então, ela requer, né, profissionais aí envolvidos, né, nesse processo de contratação que dominem, né, que tenham know-how técnico, que tenham habilitação, né? São serviços, então, privativos, não só na sua execução, no planejamento, mas também na elaboração desses documentos que vão revelar aí para o público em geral o que é o objeto, né, de engenharia a ser contratado aí pela administração pública. E um aspecto que é muito importante, e lembrando que escândalos e mais escândalos envolvendo corrupção em obras públicas ocorreram no país, é o tal do orçamento, né? O orçamento. O orçamento dessa obra ou serviço de engenharia é uma atividade que não é fácil, é uma atividade que acredito que se pudesse, né, anunciar na OLX para alguém fazer, né, as pessoas gostariam de não fazer, porque é chato e é passível de responsabilização e tem risco. Mas é algo que é importantíssimo, porque isso traz segurança jurídica para o jogo, para o relacionamento com o fornecedor. Então, é um objeto que ainda será contratado, é um objeto que tem todos os riscos aí envolvidos, né, na hora da licitação perante o mercado, tem todos os riscos na execução que vão mostrar, que vão fazer fracassar um cronograma físico e impactar um cronograma financeiro, mas o orçamento aqui, ele vai trazer segurança jurídica no ponto que ele vai permitir uma melhor estimação orçamentária do Estado, inclusive temporal, ele vai ajudar muito na construção do cronograma financeiro, e ele também vai permitir uma melhor proposta, ou uma proposta mais assertiva do fornecedor. Então, isso também merece, né, ter diversas fontes, diversas consultas, e esse orçamento né, que é ali, né, juntado, né, um projeto básico, né, tempo de referência de serviço de engenharia, ele vai tanto definir o espaço orçamentário, né, da administração pública, ele vai definir, inclusive, olha que interessante, se é necessário ter um certame licitatório ou não, pode ser pelo valor, a questão de dispensa, né? Que na 8666 já vinha essa questão de dispensa, né? Até valores aí, né? Do Covid, etc. Agora muda, né? Agora muda porque agora a dispensa ela se dá por parâmetros de valores, né? 50, 100 mil, né? E aí, a depender desse orçamento, da estimativa feita, né? De orçamento via mercado, né? Esse preço de mercado pode ser feita uma contratação direta, então, né, por dispensa, dispensa pelo valor. Também pode ser definida a modalidade licitatória, né, porque pode interferir na escolha também, o orçamento, a depender, quiçá, né, talvez essa modalidade seja de maior retorno econômico financeiro. Você pode chegar após feito esse orçamento, e eu não estou falando ainda, o edital ainda não está pronto, né? Ele ainda vai ser construído, pode-se chegar à conclusão que o contrato ideal para isso seja um contrato de eficiência, um contrato de gestão, um contrato de performance, né? Contrato de performance ou um contrato de eficiência, como chamado, né? Ele surge lá na RDC e ele vai
está na lei de estatais e agora vai estar contemplado na nova lei de licitações, como você vai pagar de acordo pela eficiência. Você vai pagar, a administração pública vai pagar o privado de acordo com a economia ou o retorno financeiro que ele proporciona. Então, por exemplo, muitas vezes serviços de engenharia que vão buscar soluções para evitar furtos, perdas, né, de energia elétrica ou água, né, que CEMIG, Copasa, eu estou falando aqui, são contratos de eficiência. Quanto mais o contratado, né, o fornecedor, né, ele economizar, mais ele vai ser remunerado. Então, se ele investir em tecnologia e conseguir ter mais retorno, melhor para ele. Se ele quiser conseguir retorno de outra forma, que não tecnologia, problema dele. Mas ele está muito pautado em meta. Então, a depender dos valores, dos orçamentos, as propostas, se elas a depender, né, do que for estabelecido na modelagem, que já é apresentada até no momento desses orçamentos, pode definir, inclusive, a modalidade, né? Servir de parâmetro para fixação no edital, ou seja, o termo de referência do projeto básico é sempre parâmetro, né, para você ter ali, né, os critérios que vão aceitar as propostas, né, se vão ser, por exemplo, se é parcelado, se é global, isso tudo aí o termo de referência vai determinar esses critérios para o edital. Assim como o ETP, ele conversa com o termo de referência projeto básico, termo de referência, por sua vez, também vai conversar com o edital, né? Eles estão ligados, mas com propósitos diferentes. O estudo técnico preliminar deve ser muito mais cara de estudo e deve envolver muito mais opções e trazer a questão de riscos e mitigações desses riscos, né? Formas de solucionar esses riscos caso ocorram. E você pode até fazer uma matriz, um mapeamento de riscos e trazer ali as cláusulas, né, chamadas matrizes de riscos para o contrato futuramente, mas no termo de referência é mesmo um mapeamento genético, né, do objeto. E esse mapeamento genético é lógico que ele vai ali estar ligado, né, vai estar aí inteirado com o edital. Além disso tudo, o projeto básico ou termo de referência, ele auxilia, né, o próprio contratado, o fornecedor, né, para ter uma proposta aí que seja mais assertiva, né, e até para que não tenha uma proposta com sobrepreço e ele fique desclassificado de uma licitação que ele queria ganhar, mas que ele ficou inseguro porque ele não entendeu muito bem o seu projeto básico, o seu termo de referência, aí ele fez uma proposta jogando para cima, porque é isso, se ele tá na dúvida, ele vai jogar para cima, porque perder não quer nunca, né? Então, ele pode jogar para cima ou ele pode, né, a depender, né, por não entender muito bem o que você definiu no projeto básico, o que você deixou, nesse caso, muito omisso, alguns pontos omissos, ele pode fazer um preço que torne inexequível para ele. E aí depois, quando vai ter a discussão lá jurídica, né, de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é o quê? É voltar ao termo inicial, ao status quo. Quando o contrato foi feito, né? Aconteceram algumas situações futuras, né? Que aí a gente fala rebus sic stantibus, né? Se fossem mantidas aquelas condições iniciais, como que seria o contrato hoje? Porque duas máximas do latim, né? Pacta sunt servanda, né? O contrato deve ser cumprido. Isso é muito usado no direito internacional e nos contratos civis em geral, né? Que pegaram aí a bagagem lá do Código de Napoleão de 1804. Então, o pacta sunt servanda, né? O pacto deve ser cumprido. E também tem, para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o rebus sic stantibus. Ou seja, mantidas aquelas condições iniciais, no reequilíbrio econômico-financeiro, eu vou buscar trazer o descompasso que hoje existe, né, entre o que eu recebo e o que eu tenho que executar. Eu vou trazer essas discussões por diversas áreas, diversos fatores aleatórios, né, que aconteceram, força maior, caso fortuito. Eu vou trazer essa discussão para ter um reequilíbrio ali, né, diferente de revisão e reajuste. Então, nesse caso, o reequilíbrio econômico-financeiro, como que ele poderia ser bem feito se lá o status quo, o primeiro momento já foi mal feito? Por quê? Porque um orçamento, ou melhor, um projeto básico em termos de diferença, ele foi feito de forma imperita, né? Auxiliar o gestor, então, né, o administrador público, a enxergar a vantagem econômica ou não de renovar o contrato. Até nisso o orçamento ele tem essa importância, né? Auxiliar também na adesão ou não de registro de preço,
porque você pode estar sempre ali comparando, né, com, por exemplo, o registro de preço, uma ata de registro de preço, né, vinculada a uma concorrência, a um pregão feito por um órgão gestor diferente, né, e você como participante ou como carona, né, mas um pouco como participante daquele registro de preço, você tem lá aqueles parâmetros de preço que, após feito um orçamento, você só vai seguir, você só vai abandonar a ata de registro de preço se você conseguir orçamentos bem aquém, bem melhores, com preços bem menores, né? Preço menor, preço melhor, nesse caso, né? Auxiliar o gestor ainda na análise desse equilíbrio econômico-financeiro, como eu falei. Ou seja, o orçamento não é algo trivial e não é algo que tem uma importância aí diminuída, né? Então, ele deve, né, levar em consideração os preços de mercado, estudo, resguardando, né, guardando essas comprovações, juntando essas comprovações, né, esses documentos, esses e-mails, esses documentos mesmo, né, os orçamentos enviados, vai levar em consideração o custo global da obra, pensando que isso tudo tem que caber dentro do orçamento, isso tudo tem que estar alinhado, e é outro papel do orçamento, mostrar que está alinhado ao planejamento de compras, né, e disponibilidade orçamentária, tem que ter essa conversa, tem que ter esse zelo, esse cuidado, e também permitir, né, o orçamento vai permitir uma avaliação do custo da obra como um todo, né? A necessidade de manutenção, a necessidade de continuidade, a necessidade, né? Todos os intempéries que podem surgir, isso tudo tem que estar bem previsto. Necessidade, né? Ou não de seguro, isso tudo vai ser feito, né? Posteriormente, né? Vai estar detalhado isso no edital. Isso até parte, até antes disso, na hora do mapeamento dos riscos, lá no estudo técnico preliminar, né? Algo que é feito, desculpa, em modelagem jurídico-institucional de parceria público-privada, né, a matriz de risco, que é, na verdade, um processo de mapear os riscos, conhecer os riscos entre os atores, estabelecer através de um mapeamento, né, de uma matriz mesmo, quais são os de alta probabilidade de ocorrência e alto impacto danoso, né, porque tem riscos que são bons. Então, você vai selecionar os com alta probabilidade de ocorrência e alto risco danoso. Esses merecem virar cláusulas que você já traga ali a forma de mitigação, né? Seja cede a responsabilidade do privado, você já vai deixar ali junto a questão de um seguro, ele já traz um seguro junto, né? Então, assim, você já vai trazendo essas formas, né? Muitas formas de garantia, etc., da ocorrência. Por quê? Porque não é só um risco alto, ele tem também probabilidade grande de ocorrência. Então, esse amadurecimento, essa questão toda, e eu, inclusive, eu acho que com essa questão da nova lei de licitações ter avançado nessa questão da definição da matriz de riscos nos contratos administrativos, que é um ponto interessante, eu acho que ela bebe da fonte aí dessa história aí das PPPs. Né? Assim, ela traz a contribuição dessa questão que é de estimação de risco ex ante, ex post, né? A pactuação e a execução de uma parceria público-privada a longo prazo, e ela traz, então, os contratos administrativos. Sempre que tiver, né, um risco, né, que possa causar prejuízo, né, ao erário, você vai ter ali uma cláusula que já o preveja, atribua responsabilidade e já uma forma possível de solução daquele problema. Enfim, também sobre orçamento, eles têm, então, essa previsão aí, né? Não é só uma simples pesquisa, né, de mercado, mas ele também vai trazer a previsão de recursos aí necessários, né, para o pagamento de todas as obrigações decorrentes aí dessa obra ou serviço de engenharia, e nada trivial, tanto que eu trouxe para vocês no conteúdo que existe a figura no mercado, né, de um engenheiro que é especializado, né, na elaboração desse orçamento, né, ao passo que na administração pública, né, no Estado, no poder público, o engenheiro do Estado acaba sendo especializado em tudo, né, porque o Estado não costuma contratar, né, essas consultorias, então ele acaba se especializando na prática em tudo. Mas o mercado que tem mais flexibilidade nas contratações costuma contratar muito esse engenheiro orçamentista, porque é algo bem peculiar, né? A questão de um orçamento feito ali meticulosamente, né? Então, são cálculos complexos, técnicos, e que não são, de forma alguma, triviais, né? Não são simples de serem feitos.
E um orçamento bem feito, como disse, só reforçando esse último ponto, evita sobrepreço ou propostas inexequíveis pelos fornecedores, facilita a melhor gestão de recursos públicos, conversa muito com um bom planejamento, né, das atividades públicas, e etc. Então, assim, é por isso tudo que a sua realização má feita, né? A sua má realização acarreta também responsabilização, tá? Eu trouxe um ponto também que esse orçamento, ele recai mesmo também pelo know-how técnico desses profissionais que demandam, setores que têm esses profissionais, porque geralmente, por exemplo, o pregoeiro, né, no caso de serviços comuns de engenharia, ou a comissão permanente de licitação, ela não vai ter nem know-how, e muito não seria justo responsabilizá-la por não só realizar essas pesquisas de mercado, mas também entender desses parâmetros específicos aí de valores e complexidade de serviços, né, de atividades que são privativas de engenheiro e arquiteto, né? Da mesma forma, o cronograma físico-financeiro, ele também é juntado ali, né, ao projeto básico, e ele, na verdade, ele vai trazer cenários, né, versões, que vão trazer tanto um cronograma de obra, né, execução daquilo temporal, como um equilíbrio com os recursos que são gastos gradativamente durante aquela execução. É algo que, se não, que costuma ter revisões, costuma ter reajuste, costuma ter diversos fatores, né? Áreas que promovem reequilíbrio econômico-financeiro, períodos sazonais, atípicos, época de chuva, etc., mas que também ocasionam muito atraso em obras. O cronograma físico-financeiro impacta tanto o atraso, né, físico da obra, a execução da obra, mas também financeiramente. Muitas vezes pode ser ocasionada a paralisação da obra, né, o cronograma físico, também por questões financeiras, ou seja, os dois têm um equilíbrio. Um impacta o outro. O cronograma físico-financeiro, por isso costumam ser tratados de forma conjunta, né? Cronograma físico-financeiro, porque assim, a literatura vai trazer porque um equilíbrio. O físico impacta o financeiro, o financeiro impacta o físico. Mas, de novo, responsabilidade pela sua elaboração e responsabilização pelas suas falhas, técnicos, né, qualificados, ou seja, profissionais específicos, né, especializados, ou seja, habilitados para tanto, né? Ou, mais uma vez eu digo, atividade privativa de arquitetura e engenharia, né? Então, isso vai incidir, assim como o orçamento, né, na questão do reequilíbrio econômico-financeiro, tá? Porque é aquele cronograma físico-financeiro que vai trazer ali segurança jurídica ou a sua falta, né, para administração pública. Eu trouxe para vocês no e-book uma entrevista que eu fiz com o diretor lá do DR, sobre a questão do equilíbrio, né, a importância do equilíbrio do cronograma físico e financeiro nas obras, né, de engenharia, nesses processos de contratações de obras. E aí, é interessante alguns aspectos, assim, além daquele conteúdo, né, que eu deixei, né, disponibilizado para vocês no e-book, se não me engano, lá no final, né, está escrito entrevista com o DR, né, DRMG. É que essa envolvimento, né, dos profissionais, caso específico do DR, né, ele vai mostrar que esse equilíbrio ele não pode ser perdido, sabe? Então, assim, cronograma físico-financeiro, né? Se, por exemplo, o aspecto financeiro já é conhecido, a questão da restrição orçamentária já é conhecido, muitas vezes significa ter um cronograma físico mais tacanho, mais tímido, para que, obviamente, seja compatível com o volume de recursos que eu tenho naquele momento. Muitas vezes, pode ser um caso de não ser um momento, né, para se iniciar um processo, porque a insegurança daquele recurso financeiro, ou a imprevisão, ou, né, a possibilidade de não continuidade é muito grande. Então, assim, são decisões difíceis que vão
no caso da R, pega um volume muito grande de obras, né? Tanto que acaba que muitas pessoas, muitos servidores vão reclamar, né, da questão de que tem demandas lá e até hoje, né, não foram atendidas, mas porque é um volume muito grande. Mas exatamente também a limitação de pessoal, etc., né? E notório essa questão que também percebemos, que reforçou, né, esse entendimento aí extraído dessa entrevista, a questão da grande responsabilização da área técnica, né, e principalmente ali na questão do cronograma físico-financeiro. É como se dissesse para vocês que no projeto básico, por exemplo, existe uma lupa muito grande do controle, né, quando há uma suspeita sobre o cronograma físico-financeiro, porque ali poderia estar, né, escondido, né, desvios de recursos e inconsistências, né, entre físico e financeiro. Então, seja na questão, por exemplo, das justificativas e do parcelamento de obras, seja na questão que vai comprometer o equilíbrio econômico-financeiro, porque vai deixar vendido, né, posteriormente o gestor do contrato. Então, isso tudo são aspectos importantes, mas que só vieram, na verdade, reforçar todo o entendimento que há na doutrina, que há, né, nas discussões de tribunais de contas e etc. Tá? Bom, pessoal, eu podia ter, a nível de tutoria, ter pensado em vídeos, ter proposto um fórum para a gente discutir um assunto, ter trazido um estudo de caso específico para a gente tentar uma solução conjunta, mas entendendo assim o nosso curto espaço de tempo, entendendo a riqueza também da participação, eu quis deixar, né, em aberto para vocês sempre participarem, trazer. Eu acho assim que eu trouxe novamente o conteúdo, né, que foi trazido seja no e-book, nos slides e nas videoaulas, mas eu gostaria de deixar aberto para quem tiver dúvidas, quiser algum esclarecimento ou contribuição, possa fazê-lo aqui, tá ok? Então, eu deixo aqui aberto agora esse momento a fala para vocês, né? Já estava, na verdade, né? Mas agora sim, quem quiser, né, se sentir mais à vontade, pode fazer uso da fala, trazer dúvidas, trazer contribuições, experiências, né, que vivenciaram aí relacionada a contratações, né, de obras e serviços de engenharia, vai ser muito bom, muito proveitoso para todos. Oportunamente também, estou aqui, olha só, enviando novamente para o chat a lista de presença. Se alguém, porventura, entrou depois e não acessou, pode acessar e registrar lá sua presença na tutoria, tá bom? Disponha, Ariana, disponha. Ó, então eu vou encerrar a gravação, mas vou continuar aqui, né? Caso vocês queiram, né? A gente pode ir conversando tranquilamente, tá? Faltam alguns minutos ainda para encerrar, né, o tempo da tutoria, mas eu vou permanecer aqui à disposição, ok? Só vou parar mesmo a gravação.